virada de joelhos, depois de um culto onde o Senhor falou aos nossos corações. A gente teve uma ceia sensacional, espetacular, tanto a parte dos salgados quanto a parte dos doces, estava assim, 10 de 10, e os jogos, que jogos épicos, ver como Samuel estava de manhã já, fazendo tudo ao contrário ali, foi divertido demais, né? Muito bom, muito bom. Todo início de ano traz consigo essa atmosfera maravilhosa, de novidade, de recomeço. O calendário vira, os discursos mudam, as promessas reaparecem, afinal de contas, esse ano vai. Talvez afundar, talvez parar. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou treinar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou abandonar meu vício. Vocês ouvem esse tipo de coisa na cabeça de vocês? Todo ano eu também passo por isso, e existe algo litúrgico nessa dinâmica. O problema é que o ano muda, mas nós continuamos entrando, ano após ano, com peso acumulado de tudo que a gente já viveu. Feridas não cicatrizadas, frustrações tão antigas que a gente já não sabe nem mais quando que elas surgiram, pecados recorrentes, cansaços que não aparecem no corpo, mas drenam a nossa alma. Então, acontece algo muito silencioso, mas que esconde um perigo imenso. A gente não se cansa apenas da rotina, a gente não se cansa apenas da igreja, a gente se cansa das pessoas. A gente se cansa de ser crente. Muita gente está exausto de ser crente. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, ele fala exatamente para um povo passando por isso. Não é uma carta triunfalista, dizendo que vai vencer, que vai dar tudo certo. É uma carta escrita com o corpo marcado, a alma pressionada, moída, e a fé provavelmente, profundamente provada. E ele começa dizendo algo que já confronta a nossa lógica moderna. Ele diz o seguinte: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo não diz que ele não se cansa, ele diz que ele não desiste. Existe uma diferença enorme entre estar cansado e abandonar o caminho que te foi proposto. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 até o 18. Vamos fazer essa leitura alternada, já que são muitos versículos. Então eu vou ler os ímpares e a igreja responde lendo os pares. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor. Para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito: eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, vamos juntos o 17 e 18? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto maravilhoso, mas ao mesmo tempo, que soco do estômago logo no primeiro dia do ano. Principalmente quando a gente confronta o que Paulo acabou de escrever aqui nesse texto que a gente leu, frente ao discurso que representa grande parte dos cristãos dos nossos dias. Nós vivemos num tempo em que o cansaço vira uma das fortíssimas argumentações, fundamentações para desistência. Tipo, cansei, então parei. Cansei, então larguei. Cansei, então passei a procurar outra coisa. Mas Paulo nos ensina que o cansaço é algo que vai fazer parte da nossa caminhada cristã. Mas o abandono não tem lugar nessa caminhada. Ele descreve a sua própria condição com uma honestidade que chega a ser desconcertante para a gente. Ele vai dizer que ele continua, mesmo pressionado, perplexo, perseguido, abatido. O que ele está dizendo para a gente não é usando uma linguagem meramente espiritualizada, não, irmãos. Ele está usando a linguagem real. Ele está falando da vida dele e todos os desafios que ele tem. É o retrato de quem está tentando permanecer fiel, ciente que está vivendo num mundo hostil à sua fé, dentro de um corpo frágil, vivendo com emoções sobrecarregadas, muitas vezes à flor da pele. E aqui já surge uma aplicação necessária logo de imediato no início do ano de cada um de nós. Se você esperava que seguir a Cristo fosse te livrar do desgaste, você foi discipulado por uma promessa falsa. O Evangelho de Jesus não é sobre isso. Assim como falamos no culto da virada, ainda há poucos dias, o Evangelho não promete ausência de peso. Ele promete garantia de sentido para as coisas. Paulo diz que carregamos um tesouro em vasos de barro. E isso desmonta duas ilusões muito comuns do início do ano. A primeira ilusão que fica desmontada quando a gente vê que ele está chamando a gente de vaso de barro é a ilusão da força pessoal. A gente passa a acreditar de verdade de que é possível mudar, dependendo única e exclusivamente de você ter mais disciplina,
de você ter mais força de vontade, mais foco. Você já ouviu esse discurso? Basta você acordar 1 hora mais cedo, trabalhe enquanto eles dormem, faça mais, viva melhor, se empenhe mais e você vai conquistar muito mais. E isso é uma ilusão. A segunda é a ilusão da aparência espiritual. O que significa que tentamos parecer bem quando estamos completamente quebrados por dentro. Mas Deus nos surpreende no fato que Ele escolheu exatamente vasos de barro, para que fique claro que o poder não é do vaso, o poder é do Espírito Santo. O problema não é ser frágil, irmão, porque o barro é frágil. Você já viu como é que fica frágil um vaso de barro? O problema é a gente fingir que temos uma força que a gente não tem. E comportamentos como esse é o que vai roubar o nosso coração. São comportamentos que vão nos levar para a mesma prateleira dos chamados fariseus. Você sabe que prateleira é essa? A prateleira dos hipócritas, dos falsos, dos mentirosos. Gente que finge há tanto tempo, que nem percebe mais o quanto é incoerente o que fala e o que vive. Fala uma coisa, mas na hora que tem que provar, testifica a outra. Então surge um risco maior ainda, pois quando o desgaste se acumula, algo começa a acontecer no nosso coração, e não é só do não crente não, a gente também se desgasta. Paulo falou que ele está desgastado. O que começa a acontecer no nosso coração é, a dor deixa de ser interpretada como parte do caminho, parte da jornada, e passa a ser visto como prova de que estamos num caminho errado. E é aí que muitas pessoas desistem. É onde realmente nascem as grandes frustrações do nosso coração. Pessoas que sofrem em seus casamentos porque elas concluem o seguinte: o outro não é perfeito, nunca vai ser perfeito, então eu nunca mais quero amar. Deu errado, vou me divorciar e não quero saber mais de casamento. Pessoas que se frustram com relacionamentos e decidem redefinir a sua identidade, redefinem seus desejos, redefinem seus valores, apenas como uma tentativa de não sofrer de novo. Pessoas que se decepcionam com Deus, porque Ele não correspondeu às expectativas que elas tinham. Expectativas que elas mesmas criaram nos seus corações. E então passam a buscar em outros discursos, outras espiritualidades, igual a gente falava ainda agora há pouco, lá atrás, no encontro de oração, outras promessas que parecem mais fáceis. Não é que essas pessoas odeiem a Deus, e precisa ficar claro para a gente isso. Não tem relação com a pessoa odiar a Deus, mas muitas vezes elas só estão cansadas demais para continuar confiando em qualquer pessoa, inclusive em Deus. Então Paulo faz algo extraordinário nesse texto, conduzido pelo Espírito Santo. Ele traz uma nova forma da gente olhar para o sofrimento. Ele ressignifica o que realmente é o sofrimento na vida do crente. Ele diz que aquilo que parece nos matar, na verdade está produzindo vida. Ele vai dizer que carregar no corpo a morte de Jesus é o caminho para que a vida de Jesus se manifeste em quem? Em nós, em mim e em você. E isso, irmãos, muda tudo, absolutamente tudo. O sofrimento à luz do Evangelho não é desperdício, é um instrumento, não é punição, é tratamento do Senhor na nossa vida. Deus não nos forma apesar da dor, mas muitas vezes Ele vai nos formar, nos forjar, nos redirecionar através da dor. Essa semana eu conheci uma história espetacular. Chorei quando li, né? Aí fui pesquisar a respeito, quando eu vi, né, na verdade, que eu ouvi o pastor Emílio Garófalo citando ela, e aí fui pesquisar mais sobre ela. É a história real de dois dos maiores ilusionistas do mundo.
e você pode pesquisar sobre eles depois. O nome deles é Siegfried e Roy. Num dos seus mais impressionantes espetáculos, entrava um tigre branco imenso, subia no palco para participar da apresentação com eles. E era um número que fazia muito sucesso. Em 3 de outubro de 2003, numa apresentação deles de rotina, simples, como eles já tinham feito várias, o tigre se aproxima de um deles e força, com muita força, para que ele possa se deitar. E quando o ilusionista se deita, o tigre abocanha o pescoço dele na frente de todo mundo e arrasta ele para longe dali. Socorro entra, separa um tigre para um lado, ele para o outro, aquela confusão danada, você consegue imaginar o desespero, sangue jorrando para todo lado. Depois dos primeiros socorros ao Roy, que foi o que foi acertado pelo tigre, num dos poucos momentos dele de lucidez, ainda sendo internado, ele vira para as pessoas que estão próximas e pede com todas as suas forças: por favor, não machuquem o tigre. E aqui, só de olhar para a expressão das pessoas, conforme eu fui contando a história, é algo assustador. Você já viu o tamanho de um tigre, irmão? A cabeça do bicho engole a sua cabeça numa mordida só. E aquilo tinha sido assustador para quem estava lá naquele evento. Só que, embora tivesse assustado todo mundo, o que o tigre fez não foi um ataque. O que ele fez foi um resgate. Naquele show, o que ninguém sabia é que quando o Roy começou a se envergar no palco, não foi por causa do tigre. Foi porque ele começou a sofrer um derrame cerebral. E ele começou a se envergar como resposta corporal do derrame. E o que o tigre fez? Ele fez prontamente com aquele homem o que ele faria para proteger um outro tigre: puxar por essa parte aqui e arrastar para um lugar seguro. Só que quando ele pegou com os dentinhos dele de tigre no pescoço do Roy, não foi uma resposta de pele de tigre. E por que eu posso dizer que foi livramento, que foi salvamento? Porque o sangramento que teve no pescoço foi o suficiente para aliviar a pressão arterial que estava dentro do crânio dele. Foi o suficiente para impedir que o ilusionista morresse. Que história extraordinária! Porque houve sofrimento, houve sangramento, mas a última instância não foi a morte. Houve salvação. Uma dolorosa, sim, salvação, mas houve salvação, porque não era um ataque, era um resgate. Porque o Deus que nos faz sangrar, irmãos, não tem prazer no meu e no seu sofrimento, mas tem verdadeiro compromisso com o nosso resgate. E Ele vai fazer o que for preciso para resgatar a minha alma e a sua. E aqui vem uma aplicação duríssima para nós, mas extremamente libertadora. Talvez o que você tem chamado de atraso, Deus tem chamado de processo na sua jornada. Talvez o que você tem chamado de fracasso, Deus tem chamado de lapidação de quem você precisa ser. Talvez o que você quer que acabe logo e não aguenta mais, seja exatamente o lugar onde Deus está curando algo profundo na sua alma. Que Deus incrível é esse Deus que nós adoramos. Que glorioso compromisso de restauração. Mas ainda não é tudo. Paulo continua e diz algo que precisa ser ouvido com muita atenção. Ele vai dizer: é por conta disso que nós não desfalecemos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Dia após dia, renovados no Senhor. E aqui a gente precisa ter atenção às expressões verbais, né? Porque não é uma renovação pontual. Não é você vai lá, está renovado e acabou, pronto. Não é um evento espiritual isolado que você fez e já resolveu tudo. É uma prática de renovação
todos os dias. E isso confronta de novo a nossa lógica de ano novo. Porque a gente quer mudança rápida. A gente quer resolução instantânea, resolução miojo. Em 3 minutos você que era magro, ficou gordo, você que era feio, ficou bonito, você que era pobre, ficou rico. Transformações visíveis que a gente quer, sem ter que pagar o preço. O Senhor trabalha com transformação, com fidelidade diária, silenciosa, profunda, transformação verdadeira. Inclusive, enquanto eu escrevia essa pregação, eu descobri uma pesquisa que foi feita com 10 mil pessoas ao longo de 5 anos inteiros. Olha que coisa incrível para você descobrir coisas sobre você e sobre mim também. 10 mil pessoas foram acompanhadas durante 5 anos. E nessa pesquisa eles descobriram que mais de 95% dessas pessoas desistiram de todas as mudanças propostas durante o período de 5 anos. Todas. Não estou falando de algumas. Mais de 95% desistiram de todas as mudanças. E quando eles analisaram o porquê disso, eles descobriram que as desistentes são sempre as que se impõem grandes desafios, grandes exigências. Ou seja, começam sempre com muito vigor, com muita vontade, com muita força inicial, mas acabam tendo que lidar com um peso que eles não suportam. Fica pesado demais. Mas e os outros? Porque se mais de 95 não conseguiram, significa que um pouco mais de 4% ou um pouco menos de 5% conseguiram mudar coisas nas suas vidas. O que eles fizeram de especial? Como que eles abandonaram o vício? Como que eles se tornaram mais saudáveis? Como foi que eles conseguiram realmente chegar a algum lugar? Sabe o que eles fizeram de tão especial? Começaram com pequenos passos. Não tinha uma exigência muito grande. Era um pequeno passo. Quer ser mais saudável? Faça uma flexão por dia. Uma abdominal por dia. Faça um almoço mais saudável na semana. Dedique-se a fazer 1 minuto de oração. Eu não sei orar. Sabe aquela pessoa que está 20 anos de crente, eu não sei, você pede para orar, eu não gosto não, não sei orar não. 1 minuto, faz em casa, treina, 1 minuto por dia. Não lê a Bíblia? Lê 1 versículo por dia. Só 1, nada mais disso, 1 versículo por dia. E aqui a gente precisa olhar e pensar, será que não é por isso que a gente também não tem conseguido alcançar as mudanças que a gente propõe? Porque a gente tem se imposto muita carga, querendo fazer tudo de uma vez. Nunca treinou na vida, nunca fez musculação, entra para a academia, vai fazer todo dia 4 horas de musculação intensa. Faz o primeiro dia, no segundo faz gemendo, no terceiro odeia academia, não quer voltar nunca mais. Se a gente olha para a nossa vida, irmãos, cada um de nós aqui tem as suas propostas para esse ano de 2026, e isso é legítimo, isso é desejável. Queremos ser mais saudáveis, queremos ser mais espirituais, queremos ser mais inteligentes, queremos conquistar mais coisas, queremos ir mais além. Só que o que acaba acontecendo é que durante essa jornada a gente só fica cansado, triste, aborrecido, fraco, abatido. Então não basta a gente ter que ficar lidando com a falha, não basta a gente ficar olhando para o sofrimento como parte do processo do que Deus está fazendo na nossa história. A gente precisa também encontrar um verdadeiro renovo quando o cansaço vier, porque a pergunta não é se você vai cansar durante o ano de 2026, a pergunta é: o que você vai fazer, o que você vai buscar quando você se cansar, quando o cansaço realmente bater no seu coração. Porque se você tentar se renovar apenas com descanso físico, lazer, entretenimento, você vai perceber
que o cansaço pode até diminuir, mas qual é o problema? Ele volta. Ele volta. E aí você faz mais um pouquinho e ele parece que duplica. Mas quando a renovação vem de contemplar aquilo que não se vê, de fixar os olhos no que é eterno, e não apenas no que é imediato, algo começa a mudar dentro do nosso coração, algo começa a transformar na nossa alma. Paulo encerra esse trecho dizendo que as aflições, e assim, é até engraçado, né? Porque esse Paulo, ele já foi torturado, ele já foi apedrejado, ele já passou fome, ele já passou tudo, e aí ele pega e ele diz, as aflições leves e momentâneas, parece que ele está de deboche, não é? Paulo é debochadinho, né? Como é que é esqueci o nome agora lá do meme antigo, só que ele não fala isso porque essas coisas não doem, ele não fala porque ele é fortão, mas porque ele está comparando cada dor, cada sofrimento, cada processo com algo que é infinitamente maior. E o que é esse algo maior? A glória eterna que Deus está produzindo em nós. O problema é que nós nos prendemos comparando o sofrimento apenas com o alívio imediato. E a gente começa a reclamar de novo, enquanto o compromisso de Deus é para além do nosso sofrimento passageiro. O compromisso de Deus é com a nossa eternidade. E aqui eu trago um convite para você essa manhã, porque mesmo com a mudança de ano, mesmo com a primeira semana acontecendo, mesmo com você cheio de alegria e disposição, talvez você esteja cansado de ser crente, porque pode ter acontecido no seu coração de você ter transformado a fé num projeto de desempenho pessoal. Eu vou aprofundar minha fé, eu vou desenvolver mais fé. Talvez você esteja esgotado porque passou a tentar viver o cristianismo como quem precisa provar algo para alguém o tempo inteiro, provar que você é crente, provar que você é melhor, provar que você é puro. O Evangelho, no entanto, nos chama a uma outra postura, irmãos. O Evangelho nos chama a não desistir, mesmo cansados. Nós não fugimos da dor, mas a gente aprende a atravessar cada dor da nossa história, segurando firme nas mãos de Deus, segurando em Cristo, que tem poder para nos fazer atravessar. Nós não trocamos a nossa fé por atalho, ou não deveríamos trocar nossa fé por atalho, mas precisamos buscar de Deus o renovo para cada desgaste que a nossa vida tiver. Ele tem poder para nos renovar sempre, todos os dias. É de fato entender que precisamos confiar, mesmo quando as dores e sofrimentos roubam a nossa alegria. É se permitir confiar, mesmo quando a impressão é de que não vale mais a pena continuar. Mas se Deus está ali, meu irmão, não tem motivo para desistir. Porque 2026 é um ano novo. Eu nunca vivi 2026. Você já viveu 2026? A gente viveu só 4 diazinhos, né? Na verdade vivemos 3. O 4 a gente ainda está ali experimentando, né? Não chegamos nem na metade dele ainda. Então tem muita coisa para acontecer, mas a verdadeira novidade de vida não vem do calendário, ela vem de um Cristo que nos encontra exatamente quando eu e você estamos cansados, desorientados, feridos, e Ele vem com seu renovo, com seu glorioso renovo, não prometendo facilidade daqui para frente, mas garantindo que Ele sempre estará conosco, até a consumação dos séculos, não removendo a cruz da nossa história, mas caminhando conosco e nos fazendo suportar a dor de muitas vezes carregar a nossa própria cruz. É olhar para aquela história que eu contei do tigre e lembrar que o Deus que faz a ferida é o Deus que tem poder para curar. O Deus que faz cada processo
na minha e na sua história, é o Deus que continua glorioso para nos livrar de qualquer desafio. O Deus da novidade de vida é o Deus que se esvazia da sua glória, que assume uma forma humana, limitada, e que se entrega no nosso lugar para nos resgatar. Ele foi o sacerdote e o sacrifício perfeito. Ele sentiu fome, calor, foi traído, foi abandonado pelos seus amigos. Ele era inocente, mas ele foi condenado e foi morto de forma extremamente dolorosa. Mas mesmo essa história trágica fazia parte do glorioso plano de redenção de Deus para nós, para toda a sua criação. Deus, esse Deus que não poupou o seu único filho para que eu e você recebêssemos a reconciliação, Ele também não nos poupará dos sofrimentos e dos processos necessários para sermos transformados, aperfeiçoados, santificados da forma como Ele espera. Mas é claro, eu não posso mentir, muito menos diante de uma palavra como essa, irmãos, porque você sempre vai ter oportunidade de fugir, sempre. Você sempre vai ter oportunidade de desistir da mudança, desistir do processo, desistir de suportar o sofrimento. E esse é o desejo mais comum de um coração idólatra, que adora a si mesmo, um coração egocêntrico. O meu coração é assim, e o seu também. Mas o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, vem de novo no meu encontro, vem de novo ao seu encontro. Ele vem até nós nesse domingo e sopra mais uma vez novidade de vida sobre nós. O peso de glória será extraordinário. Então levanta a cabeça, aprenda a confiar de novo, agarre-se de novo ao que o Senhor tem para você e viva, desfrute de 2026, do grande 2026 que Jesus preparou para você. Vai ser fácil? Quem acha que vai ser um ano fácil, 26? Ninguém levantou a mão. Quem acha que vai ser muito difícil? Quem acha que vai ser difícil? Seja a dificuldade que vier, a pergunta é: o Senhor está com você? Porque se você estiver cansado de ser crente, Deus não se cansa de você. E talvez esse seja o ponto mais belo para a gente recomeçar 2026 de uma forma diferente. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, tantas coisas acontecem, coisas boas, coisas que nos alegram. Fim de ano é uma oportunidade muito especial, de uma forma geral, Senhor, para nós. Momentos em família, com amigos, momentos na igreja, festa, fogos, brilho no céu, luz por todo lado. Senhor, e essa alegria é uma alegria muito boa, mas ela é passageira. Janeiro recomeça e as despesas, as lutas, os sofrimentos, os processos roubam a nossa alegria. Senhor, nós queremos que essa verdade que a Tua Palavra nos trouxe, que é fato nos nossos corações muitas vezes, de cansarmos de ser crente, que nós possamos encontrar no Senhor o renovo diário, que não seja só um início de ano feliz, cheio de disposição para fazer coisas, mas que seja um início de ano mais agarrado ao Senhor do que em qualquer outro ano da nossa história, que sejamos mais apaixonados pelo Senhor e pela Tua Palavra, que nós possamos, Senhor, de verdade confiar, ciente de que nenhuma ferida que o Senhor faz em nós é à toa, Senhor. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento, então ajuda-nos, Senhor, a confiar, que 2026 seja esse glorioso ano, onde o peso da glória do Senhor fique evidente na nossa vida, onde o renovo que vem do céu seja tão claro, que ninguém que vive ao nosso redor seja capaz de negar que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.